A verdade de cada um. Sim, cheguei, cá estou e pronto para contar uma história belíssima para vocês. Muito obrigado, viu, pela sintonia, muito obrigado por ter escolhido o nosso canal. Eu sei que há canais excelentes no YouTube, até que contam histórias, mas você escolheu o nosso. Que privilégio meu, muito agradecido do fundo da alma. Ó aqui, que legal, tô vendo agora. Ela acabou de chegar como membro do nosso canal, que legal. Kelly Olibar. Kelly Olibar. Faz um dia. São as mais novinhas. A Kelly Olibar, Sandra Rocha e Ana Maioli. E a Jussara Soares. Elas estão dentro desses 6 dias entrando como membro do nosso canal. Então isso faz com que a nossa família, ela cresça, aumente, porque o objetivo é chegar a 100 membros. Estamos em 40 agora, beirando 40, né? Acho que falta 1 para 40, 39. Vem, eu queria que você se tornasse o 40º da família. Vem, aqui abaixo do vídeo tem a opção que você fala, quero ser membro, tá? Entra, aí você sai quando você puder. Evidente que só vai entrar se você puder pagar R$ 6,99 por mês, tá? Se não puder, a amizade é a mesma. Curta o canal, dá o teu joinha, se inscreva no canal. Bom, a história de hoje é bonita. Nossa, é bonita demais. Eu vou contar. Você está esperando, né? Eu vou contar. Tenho certeza que você vai amar essa história. Quando eu recebo, eu leio antes, né? Para dar uma preparada, assim, para poder interpretar da melhor maneira para vocês. Sidney, conta a tua história hoje, tá? Começou! Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Sidney e esta é uma história que mudou para sempre a minha vida. Era uma época de incertezas, eu tinha 23 anos... Fico, não fico, digo com relação à minha terra natal. E a Patrícia era a mulher que eu amava. Ela já tinha 25. Eu sempre tive tendência, assim, a mulher um pouquinho mais velha. Se bem que é uma diferença pequenininha. Mas você sabe que nessa faixa etária pesa um pouquinho? O menino 23, a menina 25? Pesa um pouquinho, porque a mulher amadurece mais cedo, você sabe disso. Eu sou homem, estou dizendo, a mulher amadurece mais cedo. Então, quando eu conheci a Patrícia, me apaixonei por ela. E vocês vão entender essa tendência minha. Eu vou dizer uma coisa para vocês assim, eu era filho de um casal completamente diferente. Meu pai era o artista de casa. Meu pai era um artista, meu pai pintava retratos. Ele nasceu com esse dom. Meu pai pintava, ele olhava assim no rosto de uma pessoa e ele ia caprichando, ele ia pintando, ele ganhava dinheiro com isso. Então meu pai, ele tinha esse dom artístico, mas ao mesmo tempo, ele era sonhador, né? Como todo artista poeta. Às vezes ele acabava de fazer o quadro, ele escrevia um versinho, sabe? Artista inato. Meu pai era assim, sabe? A minha mãe não. A minha mãe era a base, era aquela que levava na escola. A minha mãe era aquela que cobrava a lição. A minha mãe era que fazia lição comigo, sabe? A minha mãe era aquela da comida na hora certinha. Nunca vi uma mulher tão regrada quanto a minha mãe. Mas com hora para tudo. Tal hora a gente senta para tomar café da manhã, tal hora sentamos para almoçar, tal hora tem o café da tarde. E o sono da tarde minha mãe exigia. Às vezes eu menino, sabe, eu não queria dormir. Eu não sei se você já passou por isso, você que está ouvindo a história. A tua mãe exigia que você dormisse de tarde. A minha era assim. Ela exigia que eu dormisse durante a tarde.
Então eu me lembro que 2:30 da tarde eu tinha que dar uma deitadinha, era a exigência da minha mãe, e também, olha, quando eu fosse 3:10, 40 minutos, quer dizer, 40 minutos, não era mais do que isso. Não podia passar, às vezes eu queria também passar, ela não deixava. Sabe, o casal, os pais completamente distintos, o pai o lúdico, o pai o sonhador, aquele homem que sai, que vai fazer as pinturas e que leva a vida numa boa, assim, bem poeta. E a mãe, aquela que fica ali em cima, tomando conta, regrando, cuidando, sabe? A palavra ideal eu achei agora, cuidando. A minha mãe cuidava, protegia. Pois é, eu vivia filho de um casal exatamente assim. E aí eu conheci, 23 anos, conheci a Patrícia, gostei dela. Não vou, eu queria sair da minha terra por oportunidades. Se meu pai era o artista, a minha mãe era dos números, a minha mãe era prática, matemática. Puxei ela. Nesse sentido, dos números, eu era craque em matemática. Então eu queria seguir aquela carreira de bancário, que naquela época tinha um destaque muito grande. Mas aí o destino me golpeou com muita força. Minha mãe, minha confidente, partiu brutamente, de maneira abrupta e bruta. Um AVC. A minha mãe só tinha 42 anos. Ela era uma moça ainda, né? 42 anos. E me deixou completamente destruído, desolado. Eu era apegado demais a ela, conforme eu disse. E a sua ausência abriu um buraco, um vazio no meu peito. Eu decidi. Eu ia partir, então eu conversei com a Patrícia. Eu ia deixar a Patrícia na nossa cidade, prometendo a ela que breve eu voltaria a ficarmos noivos. Eu agora tinha pressa de casar com a Patrícia, sabe? 23 anos, ela 25. Me deu aquela pressa, sem minha mãe. Aquele luto me corroía. Meu pai, Joca, o nome dele é Joaquim, mas artisticamente ele pintava os quadros e assinava Joca. Meu pai, o Joca, agora viúvo. Ele também, 48 anos. Se uniu cedo à minha mãe. Se conheceram numa feira, sabe? Eles contavam histórias, eram mocinhos. Meu pai pintando lá seus quadros, a minha mãe apareceu nessa feira, se conheceram, ficaram juntos, deu certo. Vou embora. Foi uma decisão tomada. Bem, só que meu pai me preocupava. Porque meu pai não fazia absolutamente nada. Meu pai era o artista, era o homem do quadro. Ele era o pintor, mas não sabia fazer nada. Então, antes de eu partir, antes de eu ir embora para a capital do meu estado, eu tive aquela preocupação. Eu chamei a Patrícia. Patrícia, por favor, dá uma força pro meu pai, amor. Eu vou, mas breve eu tô de volta. Meu pai era muito dependente da minha mãe. Ele nunca sequer coou um café. Tudo era minha mãe que fazia. Dá uma força para ele. Mas eu já não suporto mais ficar aqui. Por tudo que está me acontecendo, por tudo que me aconteceu. A Patrícia me prometeu que daria uma força para ele e que eu partisse sossegado, que eu fosse atrás dos meus sonhos. Antes mesmo de eu partir, já tive provas de que a Patrícia realmente, ela falou e cumpria. Ela falava e cumpria. Não eram palavras jogadas ao vento, não. Sabe por quê? A Patrícia, ela ia todos os dias em casa. Isso eu lá ainda. A minha mãe já tinha falecido, ela dando aquela força pra gente. Ela ia todo dia em casa. Pegava toda a roupa suja do papai, as minhas também, lógico. Levava pra casa dela. Lá, a mãe dela, Dona Emília, lavava tudo, passava tudo. E ela, a Patrícia, vinha trazer tudo prontinho, tudo lavadinho. Sem contar
que a Patrícia vinha e fazia comida numa quantidade que dava para semana. Embalava tudo e a gente guardava no freezer, deixando aquela comida preparada já para a semana inteira. Depois era só esquentar. Eu tinha certeza que eu havia escolhido uma grande mulher para me casar com ela. Ela, assim, ninguém substitui ninguém, é verdade. Mas o homem também tem tendência a procurar uma mulher que tem alguma coisa da mãe, sabe? Freud talvez explique. Se é verdade que a mulher às vezes procura algum homem que tem alguma coisa do pai, também é verdade que o homem procura uma mulher que tem alguma coisa da mãe. Eu só sei dizer que eu fui para a cidade grande. 5 meses depois da morte de minha mãe, eu parti. Mas fui muito mais tranquilo, sabendo que eu não tinha deixado meu pai abandonado, não. Eu não tinha deixado o seu Joca sozinho, não. Ele estava realmente assistido. Sem contar que meu pai era um homem ainda novo, 48 anos. E ele ainda trabalhava muito. Então, meu pai Joca era assim, conhecido como um verdadeiro artista. Ele pintava, fazia aqueles seus retratos. O resultado do seu trabalho era de fato muito bonito. Ele recebia muitos elogios e aquilo alimentava o seu ego, a sua alma de artista, porque todo artista tem o seu ego. Eu estava vendo um documentário muito bem produzido, que está no ar pela Netflix, sobre a história da gravação da música We Are The World. Linda música, né? E revolucionária. Inclusive o título desse documentário é A Noite em que se mudou o pop, com essa música. E o Quincy Jones, o maestro que produziu essa música, orientado que era pelos artistas, o Michael Jackson e o Lionel Richie, especialmente esses, mas eles estavam no comando. E ele escreveu uma placa e ele pendurou na porta do estúdio. Você imagina, 40 estrelas, aqueles nomes maravilhosos: Stevie Wonder, Ray Charles, a Tina Turner, e foi chegando gente, um mais famoso que o outro, além de Michael Jackson, Lionel Richie. Nossa, 40 nomes maravilhosos da música, Lionel Richie, a Diana Warwick, não faltou ninguém naquela gravação. Aí ele pendurou assim na porta do estúdio. O Quincy Jones escreveu com a mão: deixem seu ego antes de entrar nessa porta, deixa lá fora. Deixa o seu ego, aí depois você entra, mais ou menos essa era a mensagem. Deixa o seu ego lá fora e entre. Por que que Quincy Jones escreveu isso? Porque ele sabe que todo artista tem um ego. Não me desminta, eu tô falando, sei o que eu tô falando. E se houver algum artista, e eu sei que tem, e eu considero o artista não é só aquele que canta, não é só aquele que interpreta os seus papéis como ator, como atriz. Eu considero o artista todo aquele que trabalha com o lúdico, os que pintam, os que dançam, etc. Diga, desafio você: artista tem ou não tem ego? Então meu pai tinha seu ego. Ele se distraía exatamente quando ele recebia esses elogios. E eu dizia sem nenhum receio, sabe, que eu tinha escolhido a mulher certa, que já cuidava da família antes mesmo de entrar nela. Foi assim que eu fui para a cidade grande, a capital do meu estado. A cidade grande me acolheu com seus arranha-céus, com promessas. Não foi fácil, e não é na vida de ninguém, mas finalmente eu consegui um emprego que eu tanto queria. Eu era o oposto de meu pai, eu não queria nada com as artes. Não que eu não tivesse ego, tá? Eu também tenho. Mas eu não queria nada com as artes. Havia puxado da minha mãe. Era prático, era das exatas, amava a matemática, queria seguir
A carreira num banco, ser bancário era naquele momento uma coisa legal, bacana, aplaudida. E eu entrei para trabalhar naquela rede bancária, que sequer na minha cidade ainda não tinha agência. Era uma rede importante, mas de capitais, especialmente de capitais. Logo, meu salário melhorou, e como eu sentia muita falta da Patrícia, a minha amada noiva, e eu estava distante dela, eu tinha loucura para me casar com ela, ainda mais agora com aquele luto da minha mãe, aquela falta da minha mãe. Num período de 6 meses, sem voltar na minha terra, eu comprei o par das alianças que selaria o nosso amor. Eu queria fazer uma surpresa para ela. Só voltar para minha terra no dia de eu ficar noivo com a Patrícia. Era nesse dia que eu queria voltar. Queria fazer uma surpresa. Mas eu acabei recebendo a maior surpresa que eu poderia receber. Foi nesse ínterim que eu recebi uma carta de Estela. Estela, a minha prima, que além de prima, era uma grande amiga. Ela me escreveu, me alertando no texto para eu não voltar. Como assim? Não era hora de eu voltar. Mas por quê? E a resposta vinha da metade da carta para frente. Porque, olha, gente, é difícil para eu falar até hoje. Vocês imaginam o que eu senti na hora. Porque a Patrícia, até me engasgo. A Patrícia tinha assumido um relacionamento com o Joca. Joca? Sim, o meu pai. Meu próprio pai. Eu não queria acreditar. O quê? Estela tá louca. Apesar de todas as dificuldades, ela não tinha telefone em casa, Estela, mas eu liguei para ela. Consegui através de uma vizinha muito bacana que nós combinássemos um horário para que ela chamasse a Estela, que eu precisava demais falar com ela. Na hora combinada ela estava lá e eu liguei, nós conversamos. Que história é essa, Estela? E ela confirmou a triste notícia. E mais, tinha uma coisa que ela não havia dito na carta. A Patrícia estava grávida. Como? Ela está grávida. Ela está grávida do teu pai. Aquilo foi o fim do mundo. No meu coração, ele se partiu em milhões de pedacinhos. A Patrícia era a mulher que eu amava. Não era possível. Eu já tinha sofrido o duro golpe de perder minha mãe. Havia pouquíssimo tempo, já um pouco mais de um ano, porque eu saí da minha terra depois de 5 anos da morte da minha mãe. Eu estava um pouquinho mais de 6 meses fora. Então que eu tinha perdido a minha mãe havia pouco mais de um ano. E ela, a mulher da minha vida, estava esperando um filho, não é de outro, era do meu pai. Mas sinceramente, eu não sabia que esse era apenas o começo da história. A verdade veio à tona. Patrícia e Joca não eram apenas amantes. Eles estavam apaixonados. Eu senti-me como eu tinha que me sentir, o filho rejeitado. Enfrentava a solidão e a traição. A cidade grande, antes cheia de promessas, agora virou um labirinto de desespero. Mas a vida tem surpresas. Foi exatamente aqui mesmo, na cidade grande, que eu teimei em ficar. Diante das notícias terríveis,
e da confirmação não apenas da minha prima, mas do restante da família e amigos, eu, na cidade grande, acabei conhecendo Flávia. Flávia, mais velha que eu. Olha a tendência de novo. Olha a tendência. Eu, na verdade, foram 3 anos depois. 3 anos depois que eu já estava na cidade grande. Portanto, quando eu conheci a Flávia, eu já tinha os meus 27 anos. E ela, desta vez a diferença foi maior com relação à idade. Eu estava com os meus 27 e ela com os seus 37 anos. Era uma diferença de 10 anos. Você vê que a tendência continua? Continua. Eu sempre procurava uma mulher que tivesse alguma coisa a ver com a minha mãe. Vão observando. E eu e a Flávia, nós nos afinamos. E eu senti que se eu havia errado demais com a Patrícia, com a Flávia eu me encontrei. A Flávia era outra mulher, completamente outra, totalmente diferente, assentada. Uma mulher que já tinha passado por relacionamentos, uma mulher madura, diferente. Ela trazia consigo, inclusive, um menino de um primeiro casamento, o Felipe. Ele era um garotinho de 7 anos. Eu me apeguei ao menino. Então, quando eu conheci a Flávia, eu conheci junto com o Felipe, de 7 anos. E ele se apegou a mim. Nós fazíamos aqueles quebra-cabeças juntos, brincávamos juntos. Eu, como fui criado no interior, eu adorava levá-lo a parques e nós corríamos nesses parques. A coisa deu certo e eu acabei me casando com a Flávia. Foi casamento mesmo. Quando eu digo casamento mesmo, eu quero dizer o seguinte, foi no oficial, porque muitas vezes as pessoas vão apenas morar juntos, viver juntos. E eu e a Flávia fomos, além de morar juntos, para um cartório, nos casamos. Só não houve o casamento no religioso, porque ela realmente achou que já tinha passado um pouquinho do momento e ela já tinha feito isso no primeiro casamento. Ok. Eu nunca me importei realmente com essas coisas, mas me importava demais com ela. E foi assim que eu e Flávia tivemos então uma menina. Ela já tinha o menino, já tinha o Felipe, 7 anos, e nós tivemos agora uma gatinha. E que gatinha! Isis, a nossa filha. Nasceu linda, maravilhosa. E isso também foi uma grande virada na minha vida. Então, observe, aquele rapaz destruído com aquelas notícias terríveis, comunicadas pela minha prima, coitada, a Estela. Ela foi obrigada a me dar notícia. Aliás, ela escolheu para que fosse ela que me desse a notícia. Ela saberia como falar comigo. De fato, soube conduzir, mas existem notícias que não tem como serem atenuadas, e essa não foi. Terrível, doída, pesada demais. No entanto, agora, a virada. Eu com Flávia, casado, pai do Felipe, Felipão. E agora, Isis, nossa filha. Que maravilha. Mas não é possível. Não é possível. Nosso casamento acontecendo. E ela, a Flávia, 7 anos depois, um ciclo completo, 44 anos ela tinha. Do mesmo mal da minha mãe. A pressão alta, eu até faço um alerta, a pressão alta é muito perigosa. E desde a gravidez da nossa filha, que se descobriu que ela tinha tendência à pressão alta. O pessoal dizia, olha, talvez seja apenas porque você está grávida. A pressão alta da gravidez. Não, não era.
é que ela media a pressão sempre e sempre se aferia uma pressão muito alta. Depois que nasceu a Isis, ela continuou tendo problema de pressão alta. E a pressão alta fez com que a Flávia tivesse um AVC. Igualzinho a minha mãe. AVC hemorrágico. Ficou 3 dias numa UTI, mas também não resistiu. Gente, eu me senti completo e totalmente destruído. Sabe, tem um momento, e esse momento acontece, que você olha para a tua vida e fala, não é possível. Ou não é possível, porque eu era moço ainda. Eu estava com 34 anos. E com 34 anos eu tinha passado por tudo aquilo. A perda irreparável da minha mãe. O golpe na perda da mulher que eu amava, que era a Patrícia. E ela não me traiu com uma outra pessoa, foi com meu próprio pai. Obviamente que eu tinha perdido o pai junto. Eu deixei de ter contato com meu pai. Se já não tínhamos muito antes devido ao ego artística dele, era isso que o preenchia. Mas nós éramos amigos. Nós éramos pai e filho. Só que agora nem isso eu tinha mais. Então veja quantas coisas eu tinha perdido com 34 anos. E agora que eu havia descoberto uma mulher excepcional, maravilhosa, que me trouxe um filho. Porque o Felipão se tornou um filho para mim também. E que me trouxe uma filha. A nossa menina, a nossa gata, a Isis. De repente eu perco essa mulher e com o mesmo problema da minha mãe. Era golpe demais. Só que eu não estava mais sozinho. O Felipe, que eu considerava, e considerava mesmo o meu filho, ele estava agora com seus 14 anos. Já um rapaz. A minha filha ainda pequena. A Isis com 5. Ele com 14. Sou pai responsável por esses 2. Vou seguir por aqui. Com eles, eu dei a liberdade ao Felipe de escolher, porque ele ainda tinha um tio, irmão da Flávia, ele tinha, além desse tio, uma avó. A avó era paterna, não, a mãe da Flávia também já havia falecido, era uma avó paterna. O pai também já havia falecido. Então o menino ficou órfão. Eu dei para ele essa opção. Você vai ficar comigo, Felipe. E por incrível que pareça, e para minha felicidade, ele escolheu a mim. Escolheu a mim. Tem certeza absoluta, eu quero ficar com você. E foi exatamente por isso que eu comecei a escutar os apelos da minha família. Sidney, não tem mais por que você ficar aí. Agora, o banco, que antes não tinha agência aqui, a rede para a qual você trabalha, agora tem. Fala com eles. Você tem muito prestígio. Você não é um funcionário qualquer. Você é muito benquisto aí, a gente sabe. Conversa com o teu pessoal, com a sua gerência. Quem sabe isso chega a algum diretor do banco, você consiga uma transferência para cá. Mais fácil. Você está com 2 crianças. O menino tem 14 anos. É uma criança ainda. Ok, adolescente, mas ainda com muitos pensamentos infantis.
A menina tem 5 anos. Você precisa vir para cá. Você tem que voltar para cá. E eu pensei, repensei. Fazia 11 anos que eu estava na cidade grande. E era exatamente esse o meu período trabalhando naquela empresa bancária. Tinha de fato prestígio, era querido. Conversei com a gerência, que por incrível, esse gerente, ele era primo de um dos diretores. E a transferência saiu. E eu, depois de 11 anos, mas diferente, completamente diferente de quando eu saí. Quando eu saí eu tinha 23, com aqueles sonhos todos. Sonhos que se perderam, que morreram pelo caminho. Mas agora eu retornava para minha cidade, trazendo comigo 2 filhos. Felipe, que eu adotei como sendo meu, e ele me escolheu, e eu fiquei tão honrado com isso. E trazendo comigo ela, a minha menina, a Isis, de 5 aninhos. Voltei para minha terra natal. Quando eu cheguei, muito bem acolhido pela minha família, eu já sabia de uma coisa. Eu já sabia que o relacionamento, não houve casamento, o relacionamento da Patrícia com o meu pai havia naufragado. Meu pai era artista. Meu pai, ele saía em viagens, ele participava das feiras, ele, para poder ganhar o dinheiro dele, ele ia pintar os seus retratos. Ele dizia: sou um artista, mas eu não ganhei fama. E quando você é artista e não ganha fama, você precisa trabalhar. E para trabalhar ele viajava. É por isso que eu não me apeguei tanto ao Joaquim, meu pai. Porque minha mãe segurava a barra. Ele viajava. E nas suas andanças, o Joca, às vezes, ele conversava com alguma mulher. Eu não sei se era a mulher que pedia, às vezes sim, ou às vezes ele que sugeria. Ele às vezes pintava as mulheres nuas. Elas queriam, ou ele, sei lá, eu não posso julgar, mas às vezes acontecia. E numa dessas pinturas, pintando a mulher nua, ele acabava se relacionando. Bom, aí são as complexidades da cabeça humana. Cada cabeça uma sentença. E ela havia descoberto uma coisa assim, feita por ele. E ela tinha se separado do Joca. Meu pai já não estava mais na cidade. Uma vez que se separara, estava viajando, fazendo as suas feiras, as suas pinturas. E ela, bem, ela tinha um menino. Nasceu do relacionamento dela com meu pai, daquela gravidez, um menino que recebeu o nome de Pietro. Eu voltei para minha cidade. Alguém chegou a dizer para mim: a Patrícia está sozinha. E sabe como eu respondi? Que se dane. Vocês me falem de qualquer coisa, menos desse nome. Tinha que ser minha atitude, né? A minha reação, né? Eu trabalhando agora na minha cidade, com 2 filhos para eu me preocupar, não é pouco não. Menino de 14, felizmente muito bem aceita pela minha família de lá, começou a fazer as amizades dele por lá. Isis, a minha filha, paparicada, amada pelas minhas tias e primos. As tias e os primos acolhiam, nos recebiam muito bem. Bem,
É exatamente aí, lá na minha cidade, que vai acontecer a segunda parte da minha história. Só que ela é muito longa e muito detalhada. E eu convido você a escutar aqui mesmo, nesse canal, a segunda parte da minha história. Knee-jerk reaction is fight or flight. First sign of color, I run and hide. But you came like rain on a summer night, and I think you're rewiring my mind. I've been taking cover under my skin, but I wanna step outside and take it all in. 'Cause baby, it's like a light storm to be yours. Thunder crashing till the sky's torn. You're like a light storm, a light storm. Touching I'm on some kind of high. You're painting scenes on my storyline, so carry me where you like. I'm used to taking cover under my skin, but I wanna step outside and take it all in. 'Cause baby, it's like a light storm to be yours, finding freedom in the downpour. You're like a light storm, a light storm. Baby, it's like a light storm to be yours. Feelings flooding through the front door. You're like a light storm, a light storm.